várias vezes entrevistei amigos aqui, conversei com pessoas que a gente tem acompanhado o desenrolar da carreira, a melhoria na sua condição de profissional, de artista, enfim. Mas hoje eu tenho a satisfação de poder trazer até vocês uma das pessoas que eu tenho um carinho extremamente grande, né? É um sobrinho meu, e além de parente, além de familiar, né? É uma pessoa muito querida, uma pessoa especial e um apaixonado pela música, né? Desde bebezinho, porque eu acompanhei ele nascendo, crescendo, evoluindo e tive o privilégio de ver várias vezes ele melhorando a sua condição artística, né? E hoje já posso afirmar que trata-se de um profissional de primeira linha, né? Tanto é, depois a gente vai falar alguns parceiros que ele tem aí na música, que são pessoas de expressão nacional e que tem, junto com o Dani, o privilégio de trazer coisas belíssimas, como músicas que ele está trazendo agora, que ele está nos trazendo, né? Os seus lançamentos aí. Quem está na live está vendo o sorridente Dani lá, que já está ali junto conosco, e essa é uma característica do Daniel, né? O Dani é uma pessoa extremamente otimista e para frente. E ele está na nossa live ali, vai conversar conosco, falar um pouquinho da sua trajetória musical aí e desse momento. Para você ter uma noção, ontem ele tinha entrevista com 11 emissoras de rádio aqui no sul do Brasil, divulgando o seu trabalho. Dani Castro, meu querido sobrinho, bom dia, Dani. Como é que está? Tudo bem, Dani? Bom dia, Miguel. Bom dia, galera da Rádio Tupã aí. É uma honra estar aqui com vocês nessa manhã, viu? Perfeito, para nós é um grande prazer. Dani, eu lembro de você sempre ligado à música, né? Você desde menino tinha este foco, você sempre estava com um instrumento. Eu lembro dos encontros familiares, você sempre tocando e se aprimorando, enfim. Isso é uma coisa que me parece que estava sempre em você. Teve algum momento que você sentiu ela mais presente em você assim, ou isso foi uma coisa que você nem notou que você já estava ligado com a música? Olha, Miguel, acho uma pergunta muito interessante essa aí, porque eu brinco que, na verdade, a arte eu acho que estava em mim desde que eu invadi as apresentações dos meus primos no final de ano e entrava com o microfone avacalhando tudo. Então, acho que desde lá, com meus 2, 3 anos, já estava dentro de mim de alguma forma. Meu pai sempre tocou violão em casa, tanto para mim quanto para minha irmã, mas no fim eu sempre deixei assim, não quero aprender agora e tal, fui deixando para depois. E aí, curiosamente, cara, eu fui realmente pegar violão para aprender só de 12 para 13 anos, quando eu estava fazendo catequese, e aí numa tarde lá chegaram dois gurizões, assim, foram fazer um som. E aí, cara, aquele dia eu falo, assim, muito nitidamente que foi, assim, alterou o curso da minha história. Porque aquele dia eu voltei para casa e falei assim, caramba, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida, sabe? Aquelas melodias, os sons que eles tocaram me tocaram demais, assim, sabe? Realmente me mudaram, criar foi como se eu tivesse sido picado pelo bichinho da música, digamos assim. Certo. E aí, a partir dali, cara, foi loucura total, assim, se debruçar sobre os livros e aprendendo na internet, né? Eu já que nasci nesse privilégio dessa geração de ter o advento da internet, então as informações muito na mão. E dali pra frente, cara, a paixão só aumentou e estamos aí até hoje, né? Perfeito. Essa paixão por música te faz. Eu sei que você tem um gosto bastante eclético, você gosta de música como um todo, mas você é mais ligado a que linha musical? Qual é a linha que mais te atrai? Olha, eu me considero muito ligado a essa linha mais do pop MPB, né, que a gente chama, que é uma nova onda da MPB, da nova música popular brasileira, que estão surgindo aí novos artistas como o Vitor Clay, é um expoente, né, Ana Vitória também, e tem muitos caras assim que eu admiro, que eu considero também dessa onda, por mais que sejam antigos. O Nando Reis é um cara que para mim é referência pra caramba, assim, questão de letra, musicalidade. Então me considero nesse nicho, né? Mas como tu bem citou, sou influenciado por música, né? E música não tem gênero, não tem estilo, música boa é música boa sempre. Sem dúvida. Você tem, além de cantar muito bem, você tem uma dedicação muito intensa no violão. É o instrumento que tu mais gosta de tocar, Dani? Sim, com certeza. O violão sempre foi o meu instrumento. Até por um tempo eu aprendi um pouco a tocar teclado, assim, em casa, fui me virando. Meu produtor é tecladista e tal, então eu fui pegando muitas coisas com ele, mas o violão e a guitarra acho que foram sempre meus instrumentos-chave, assim. Não sei exatamente porquê, acho que sempre gostei desse lance do artista que está em cima do palco tocando com violão, com a sua guitarra, enfim.
E aí eu acho que a partir disso aí eu me debrucei sobre aquilo mesmo e abracei, né, esses instrumentos aí. A visão do teu pai, do meu querido Marcão aí, tocando violão, também deve ter influenciado você. Com certeza, sem dúvida. Na verdade, como eu te falei, ele sempre tocou lá em casa. E aí, cara, eu nunca quis pegar, assim. Mais tarde que eu, no fim, me resolvi fazer essa função depois da catequese ali. E aí eu lembro que ele até tinha um violão em casa que ele tocava que era emprestado de um amigo dele. Um amigo dele que tinha emprestado, deixou o violão lá em casa. E aí, quando eu terminei lá a função da catequese, falei, quero tocar. Aí eu lembro que ele me deu um violão, assim, era um violão de nylon, e foi nesse violão aí que eu comecei a aprender a tocar mesmo, né? Lembro que até a primeira música que eu toquei foi Querência Amada. Lembro que tinha numa revistinha lá, Querência Amada, e eu fui tirando sons, era uma música bem simples, que eu gostava pra caramba também. E aí, enfim, foi isso aí. Bem, você começou essa história toda aí, foi crescendo, foi evoluindo, e hoje você está concedendo entrevistas aí. Ontem você concedeu entrevista a 11 emissoras, né? Hoje tem mais 13 emissoras que você vai conceder entrevistas aí. Você está divulgando o seu trabalho. Hoje a sua música de trabalho é do que vale. Exatamente. É o último lançamento, né? Como tu bem lembrou aí, a gente esteve fazendo uma bateria de entrevistas ontem. Ficaram algumas rádios para hoje, em função até de Santa Catarina, lá do ciclone. E, enfim, parece que deu bastante problema, né, com as funções lá. E aí a gente vai fazer algumas hoje. Mas é exatamente isso. É sobre a minha última música, do que vale. É meu último lançamento, né? A música que está rolando agora nas paradas aí. Perfeito. Bem, antes do que vale, você também fez outras músicas que eu considero muito boas. E você teve uma parceria que eu acho que abre muitas portas para o mercado musical, especialmente para a produção, para o pessoal que trabalha nos bastidores, que é uma parceria com o Serginho Moá. O Serginho Moá é uma expressão nacional. E eu lembro, eu fui com você no show que ele fez lá em Charqueadas, né? Eu lembro de você conversando com ele ali, entusiasmado, né? Naquela condição de fã praticamente dele. E hoje é praticamente um parceiro seu, Dani. Exatamente, cara. Eu conto essa história assim, ainda às vezes parece que é mentira, sabe? Porque a gente acabou criando uma amizade muito legal, eu e o Serginho, assim, a gente é muito parceiro, conversa seguido. E aí eu lembro que assim, cara, desde de piá, assim, eu tocando em casa, meus pais gostavam muito de Papas na Língua. Eu lembro do final de semana, assim, domingo, aquele churrascão e o Papas da Língua rolando. Então, para mim, o Serginho sempre teve ligado comigo assim, como um admirador. Admirava muito Papas da Língua e a arte dele, ele como cantor. Aí, de repente, cara, tô lá, abri o show pro cara, e aí eu tinha um professor de canto na época e eu tinha comentado com ele que, cara, queria chamar o Serginho Moá para fazer uma participação no meu som e tal. E aí veio a calhar, olha que loucura, que esse meu professor tinha uma produtora de jingles aqui em Porto Alegre, na antiga, assim, lá na década de 80, 90. E aí o Serginho Moá, quando saiu de Uruguaiana e foi para Porto Alegre, ele começou a trabalhar com gravação de jingle nessa produtora aí, que era a Ginga Produtora. E aí ele conhecia o cara. E aí ele mandou mensagem para ele, aí no fim ele disse assim, vou dar uma olhada, não sei o quê. Aí eu lembro que depois, num show aqui do Beira Rio que eu tava saindo, encontrei ele, trocamos uma ideia, e aí, ele já me deu o telefone dele e falou, ô Dani, manda os sons lá que eu quero escutar, não sei o que e tal. E aí eu convidei ele, na verdade, para gravar um som, e ele acabou optando por gravar outro, assim, que até eu nem esperava. Foi o som que ele acabou gravando, que é Longe de Estar Sem Você, né? Ele se apaixonou pelo som aí, e aí, foi uma parceria, assim, que, como eu falei, até hoje eu meio que não acredito muito. Escuta um pouquinho, vamos escutar um pouquinho dela aí. Bora. Essa é a voz do Dani, né? E a guitarra é tua, Dani? A guitarra é minha, como eu falei, eu gosto muito da função da guitarra, né? Sempre gostei por causa da música americana, assim, do blues e tal. Legal. E o Serginho daí, foi essa aí que ele escolheu para cantar contigo? Foi, exatamente, porque eu convidei ele para gravar uma outra música que eu lancei já, que é Me Deixa Viver. Ela foi lançada antes de Longe de Estar Sem Você, porque nós estávamos trabalhando nela. E aí, de repente, ele falou assim, pô, Dani, cara, é o seguinte, eu gostei desse som e tal, mas, bicho, eu tô apaixonado por essa aqui. E essa aqui era Longe de Estar Sem Você. Ele tinha ouvido uma guia que eu tinha mandado para ele, e ele falou, eu nunca gravei nada nessa onda aí, uma vibe meio blues e tal. E, somzão, tá lindo. Aí, tanto é que ele nem mudou nada. Eu falei, cara, quiser mudar alguma coisa da letra aí, ele falou, cara, tá lindo, não vou alterar nada, vamos gravar. E aí metemos ficha, né? Legal, esse som é muito bonito. Levanta mais um pouquinho, por favor.
gente se amar, se perder. Então vê se vem me cuidar e traz teu calor pra aquecer. E posso sorrir ao lembrar. Isso abriu portas pra ti, Dani, realmente com o Serginho ou não? Não, com certeza, cara, com certeza. É que eu acho que, assim, é uma coisa que é meio incalculável, né, Miguel? Porque são coisas que, assim, acabam dando credibilidade pro teu trabalho. E a partir daí, a gente, tipo, já não sabe quantas oportunidades apareceram exatamente em decorrência disso. Só que, como eu falei, o mais importante disso é que, pra mim, foi algo muito grande e também em questão de portfólio, tipo... Cara, o Dani Castro lá, sabe, que era o Zé Ninguém, pô, gravou com o Serginho Moá, sabe? E então as pessoas começam a te conhecer, a gostar do teu trabalho. Tem uma galera também que era o público ali do Serginho que começou a me seguir, começou a acompanhar meu trabalho e tal, do Papas da Língua. Então isso aí é muito legal, cara, quando tu vê tudo isso acontecendo, tu conhecer também novos parceiros a partir dessa parceria, fazer outros shows e tal. Também as casas de shows te darem um respeito maior, então acaba que tudo isso culmina no trabalho, né? Sem dúvida. Olha o Serginho cantando aí, levanta pra nós, hein? Essa saudade me guia pra onde o seu coração está. A gente percebe que ele se sente bem cantando essa aí. Mas, Dani, um aspecto interessante é que você faz a letra também da maioria de suas músicas, né? Sim, exatamente. Na verdade, assim, de todas, cara. Eu sou bem chato com essa função de composição, porque, eu não sei, assim, eu respeito muito a questão de intérpretes, né, dentro da música. Acho que, inclusive, tem muita gente que, tipo, pô, o cara compõe lá, ele não canta, só realmente escreve bem, entrega para um cara que interpreta de uma maneira sensacional, né? Nós temos aí um bom exemplo na música, Elis Regina, que quase não escrevia nenhum som, né? Verdade. Ela era basicamente uma intérprete, então é uma mulher sensacional, e aí tem outros mil exemplos. Mas eu tenho comigo essa coisa de ser chato, porque eu gosto de escrever minhas próprias músicas, sabe? Gosto de contar a minha história, porque eu vejo muito a minha música como uma extensão de mim mesmo, sabe? Como uma coisa que está dentro de mim ali, precisa estar no mundo, eu preciso me comunicar com as pessoas, e é aquela coisa, a minha conversa com o público, entende? Então, eu sou um pouco chato com isso mesmo, até reconheço, às vezes até na função de, alguém vai fazer alguma parceria, alguma coisa, eu sempre pilho e tal. Mas eu, quando vou gravar um meu som, assim, eu sou muito cuidadoso, assim, eu tenho um som só que eu fiz uma parceria com o meu baterista da minha banda de apoio, que ainda ele nem saiu ainda, e, pô, tá um sonzão lindão, assim, também, tô curtindo ele pra caramba, mas é como eu falei, a maioria dos sons aí eu deixo pra mim mesmo. Beleza. Duque Vale nasceu quando? Você lembra? Sim, lembro, eu brinco até que, cara, Duque Vale foi quase um presságio para tudo isso aí que tá acontecendo, né? Eu lembro que ela saiu em fevereiro, ela foi ali no meio meados de fevereiro, assim, começo da metade, assim. E aí, cara, eu lembro que eu tava em Charqueadas, tava no interior ali na casa dos meus pais, e aí eu lembro que, enfim, eu já tinha reflexões internas, assim, vinha me perguntando há muito tempo sobre a questão, assim, da essência da vida, sobre se a gente como sociedade está valorizando as coisas certas, né? Se a gente está realmente doando tempo para as pessoas que a gente ama, e aí daí, exatamente disso, nasce a primeira frase da música. Eu lembro que eu estava sentado, assim, tocando violão e tem um relógio na parede pendurado, e aí eu lembro que eu comecei, do que vale o relógio se eu não doar um tempo, né? Porque às vezes a gente fala tanto do tempo, fala tanto de, pô, a vida tá corrida, mas a gente esquece de doar um tempo, né? Para quem a gente ama, para fazer as coisas que nos fazem bem. E aí, pô, daí nasceu todo o som, né? Ele é muito mais uma reflexão. Perfeito, muito bem. Isso foi fevereiro de quando, Dani? Fevereiro desse ano, fevereiro Agora? de 2020. Legal. Vamos ver um pouquinho do que vale aí. Claro. Se eu não doar um tempo, do que vale o amor quando se esconde o sentimento? Do que vale o dia a dia se eu não usar o freio?
de viver é estar presente no momento. Não brigo mais pra ter razão, só quero ser feliz então, sem provar nada pra ninguém. A bússola da emoção é o norte da minha direção, ser luz na escuridão de alguém. Muito legal. Som legal, música legal, né? E a pessoa que está cantando, então, é mais legal ainda. O Dani, Que honra! O clipe é muito bonito também. Vocês fizeram como o clipe? Quem é que fez ele? Olha só, cara, aí é legal essa tua pergunta aí, porque isso aí é bem bastidores, né? Às vezes a galera acha que, pô, o cara faz uma puta produção e tal. Olha só que doideira. Na verdade, a gente sentou no estúdio, eu e o meu produtor, para começar o trabalho do próximo single. E aí foi exatamente quando tinha estourado essa função toda e não tinha como a gente não lançar esse som, né? Do que vale, porque a mensagem é como eu falei, era um presságio de tudo que a gente está vivendo hoje. Aí, seguinte, a gente gravou o som e tal, e aí eu falei assim, cara, essa música tem que ter um clipe. E aí tava sem a verba financeira ali para gastar no momento e tal. Aí consegui falar com um amigo meu que já produziu o meu outro clipe, que foi o penúltimo clipe da música Ela, foi o James Lima, do Seu Cuca. E aí o James, fez uma parceria lá especial comigo e tal. E a gente pensou assim, cara, vamos fazer um lyric vídeo. A gente tava numa situação quase de lockdown, que ninguém podia sair. E daí eu falei pra ele, vamos fazer um lyric vídeo com umas imagens bem bonitas e a gente vai buscando isso em banco de imagens que a gente encontrar. E aí, cara, a gente foi fazendo o clipe assim, ele, a parceira dele lá que trabalha junto com ele, e aí a gente foi trabalhando até que saiu o clipe dessa maneira aí. Tu vê, de uma maneira simples, né, mas que, tá tocando muita gente, assim, uma música muito emocionante, e isso aí é o ápice pro artista, sabe? Bom, quem quiser, ela está disponível na Tupaina Clube 1, em centenas de emissoras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, né? Mas quem quiser acessar, quem quiser te acompanhar, como é que te acompanha páginas sociais, onde é que baixa a música, como é que consegue os teus sons, Dani? Claro, vamos lá pra galera aí que tá escutando. No meu Instagram ali, pra galera que usa o Instagram, é @DaniCastroOficial, tudo junto, sem frescura. No Facebook é facebook.com/oficial Dani Castro, e também pode me encontrar ali pelo YouTube, só procurar ali Dani Castro, vão ter todas as minhas músicas, meus sons, meus clipes. Nas plataformas digitais também, estou em todas lá, Spotify, Deezer, Apple Music, então Dani Castro tá aí. E outra, se a galera aí que tá escutando quiser mandar mensagem, trocar uma ideia, eu gosto muito de trocar uma ideia com a galera que acompanha meu trabalho, faço questão também de eu sempre responder as coisas, porque eu acredito muito nessa conexão, sabe, das pessoas, e acho que a arte é uma maneira de tu conseguir se conectar com todo mundo que tá ali admirando, apreciando o teu som, e como eu falei, que a arte nada mais é do que uma extensão do artista, né? Então, por favor, sinta-se à vontade. Quem gosta de trocar ideia tem no Dani o cara ideal. Eu conheço ele desde menino e ele adora esse negócio de trocar uma ideia. Bater um papo e conversar é com o Dani. Daniel... É o famoso trovador. Não, mas com muita profundidade. O Dani gosta, ele se dedica para as coisas, é uma pessoa excepcional. Como eu falei, é um imenso orgulho para mim trazer para vocês que não conhecem o Dani, a pessoa dele, além desse talento musical, essa linda voz, essa dedicação que ele tem, ele se dedica profundamente. Essa qualidade do violão dele, isso não é do nada. O Dani passava horas e horas e horas e dias dedilhando, aprimorando, se especializando, se informando. Isso não sai do nada. Claro que tem que ter o talento, né? Mas a pessoa tem que aprimorar isso com muito esforço, muita dedicação. O Do Que Vale é um som extremamente bem produzido, uma coisa super profissional, e isso surgiu depois de muito esforço, né? Então, eu tenho orgulho de dizer que acompanhei isso e muito feliz em poder curtir o Dani. O Plínio da Lira Madeira está nos mandando aqui, que linda voz, Deus continue abençoando a sua vida e a sua voz também. Aí o pessoal está gostando do som do Dani. Coisa linda, muito obrigado, viu, cara? Sensacional. Isso aí, quando o cara recebe isso aí, chega a dar arrepio, assim, bicho. Falando a real mesmo. E é um troço assim, como tu falou, Miguel, cara, tem muita dedicação por trás, assim. Eu respeito muito a galera que acredita na função do dom e tal, e acho que existe uma predisposição, todo mundo tem habilidades inatas, assim, mas eu acredito muito, cara, na dedicação, assim. Eu lembro que eu sempre desrespeitei muito os meus pais nesse sentido de tipo, tá, agora deu, para de tocar aí.
tá muito alto, vai pro quarto, não sei o quê. Aí eu ia pro meu quarto, tocava até não poder mais. Cara, chegava da aula, ficava a tarde inteira naquilo lá. E eu me pergunto, será que hoje, com a idade que eu tô, apesar de me considerar um cara novo, ainda tenho 23 anos, mas será que hoje, se eu tivesse a vida que eu tenho hoje, eu me dedicaria tanto, sabe? Eu acho que por isso a importância da música começar tão cedo na vida das pessoas, né? Porque é quando a gente tem tempo para se dedicar. E a criança também vai desenvolvendo as habilidades dela e tal. Eu acho que, cara, a música é um troço, assim... Eu acho que é a perfeição das artes, assim. Não tem uma arte que seja mais completa que a música, porque é incrível, assim, o que ela consegue fazer com as pessoas. Perfeito, com toda certeza. Beverly Mendonça está dizendo bom dia, Miguel, sucesso ao Dani, muito sucesso a ele. O pessoal está repercutindo aqui. Bom, quem quiser curtir o som do Dani vai ficar à disposição aqui na Tupã, na Clube 1 FM. Nós estaremos, o Dani já disponibilizou aí as páginas sociais, as plataformas digitais que tem todo o som dele. Se você tem dúvida, bota no Google lá, Dani Castro, que você vai achar um monte de referências lá para ele. E a gente vai, hoje, ficando por aqui, né? Eu vou ter o privilégio, agora vou dar uma esnobada, né? Eu vou ter o privilégio de, em alguns momentos, ter o Dani junto conosco tocando pessoalmente, né? Vários natais e Páscoa lá a gente já teve isso. Mas quem quiser curtir o som dele, né, pode acompanhar aí, que com certeza vai ver muita coisa boa, com profundidade, não é só qualidade artística, tem profundidade, as letras dele são muito bonitas, enfim. Dani, um grande prazer poder conversar contigo à distância. Ontem a gente fez o teste até aqui, dizendo que estamos com saudades de nos reencontrar novamente, né, com aquelas alegres encontros que a gente faz. Todo mundo está com saudade, infelizmente, nesse momento, mas isso vai passar, a gente vai superar, e a música é um grande instrumento para isso, né? Para unir as pessoas, para superar as dificuldades, para trazer as mensagens, para trazer as verdades, para trazer aquelas esperanças, enfim, é um lance muito legal. Dani, um grande abração para você, prazer vê-lo também hoje por aqui na nossa live, e eu vou deixar o nosso microfone se você quiser complementar com algum detalhe aí sobre a sua carreira, sobre as suas músicas, sobre a sua arte, sobre a sua atividade, ou algo que você queira colocar aos nossos ouvintes, com a esperança de que em outras oportunidades a gente possa ouvi-lo também aqui na Tupã. Eu tenho a certeza que vou vê-lo pessoalmente em outros momentos. Dani, o microfone à sua disposição, por favor. Maravilha. Pois então, cara, eu vou, na verdade, encerrar, então, fazer essas considerações finais aí, exatamente nesse ponto que tu tocou. Acho que a gente está passando por um momento que, na verdade, a gente não sabe o que é, com o que a gente está lidando. Infelizmente, a gente está muito afastado das pessoas, uma das outras, né? Tenho certeza que isso vai passar. Eu lembro bem de uma... não tenho muito uma religião específica, mas lembro bem de uma frase do Chico Xavier, que ele falava mais ou menos assim, que tanto nos momentos de extrema alegria como de profunda tristeza, o que confortava ele era saber que tudo passa na vida. E acho que esse momento que a gente está passando é exatamente isso, vai passar. Então, cara, quando puder, tenho certeza que vai ser maravilhoso a gente estar fazendo um som aí de pertinho, trocando uma ideia olho no olho, que isso aí para nós como seres humanos faz diferença, sabe? A gente poder estar perto, poder estar se abraçando, poder estar dando risada junto, trocando uma ideia legal. Isso vale para todo mundo, né? Não é só para mim, para ti, acho que é para todo mundo que está passando dificuldade por esse momento aí. Deixa essa mensagem de esperança e, inclusive, é isso que eu tento fazer através da arte. Eu acho que a música tem esse poder de conseguir conectar as pessoas e também de acalentar nesses momentos mais gelados, assim, da nossa história, né? Com certeza. E é isso aí, Gá. Muito obrigado aí para todo mundo que acompanhou. A Cleide Gonçalves, que trabalha conosco lá em casa, está te mandando um grande abraço. Um abraço para o meu amigo Dani, que Deus o proteja, tá dizendo a Cleide aqui. Um beijão, Cleide, um beijão aí, que satisfação. Tá bom. Valeu, Dani, um abraço, até mais. Um abraço, valeu. 9h27, Daniel Castro, que falou conosco hoje.